Vamos lá, estamos gravando. Oi, minha gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou professor aqui do nosso programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Estamos juntos mais uma vez no nosso programa, conhecendo os nossos professores, conhecendo os nossos pesquisadores. Não está muito certo ainda o título não, mas é alguma coisa em torno disso. Hoje estamos recebendo aqui conosco o professor Tiago Alfredo da Silva Ferreira, conhecido também como Tiago Alfredo Ferreira. Ele é psicólogo, ele fez mestrado em ensino, história e filosofia da ciência na Universidade Federal da Bahia e doutorado também no mesmo programa de ensino, história e filosofia da ciência na linha de behaviorismo radical, né? Tem alguma coisa assim? Próximo disso, no meu Próximo disso? mestrado, Muito bom. eu estudei epistemologia do comportamentalismo radical. No doutorado, eu expandi um pouco para um tipo de epistemologia chamada epistemologia das virtudes. Então, na minha prática clínica, eu sou analista do comportamento. Nos meus estudos em epistemologia, eu amplio um pouquinho mais do que isso. Antes de chegar nessa coisa complicada, contei para a gente um pouco, Thiago, como é que você chegou na psicologia? Vamos começar pelo básico. Vamos sim. Começa a sua trajetória aí? Primeiro, quero te agradecer pelo convite. Eu acho uma proposta muito bacana e acho que quanto mais a gente conseguir dar visibilidade para as coisas que a gente trabalha dentro do nosso Instituto de Psicologia, melhor para os alunos, melhor para a comunidade, melhor para nós professores. E você ter se disposto a fazer isso, acho que é uma coisa muito bacana. Queria te agradecer pelo teu empenho e pelo convite também. Acho que um pouco da ociosidade, da agonia desses tempos de coronavírus, a gente fica em casa, Então, é uma desculpa também para a gente bater um papo com os colegas. é verdade. Uma boa desculpa, então, né? É. Te conhecendo, acho que ociosidade não é muito teu nome, não. Mas vamos lá, então. Eu entrei na psicologia muito jovem, né? Foi saindo do ensino médio direto para o curso, numa faculdade aqui em Salvador mesmo. Dentro da psicologia, logo nos primeiros semestres, meu interesse era em alguma coisa mais básica, de entender por que é que as pessoas fazem o que fazem, por que é que as pessoas pensam o que pensam, por que é que as pessoas sentem o que sentem. Acho que boa parte das pessoas que entram em psicologia tem esse interesse, né? Mas sua vocação sempre foi a psicologia? Você sempre foi orientado para a psicologia no vestibular? Olha, vindo do interior para a capital, eu não conhecia psicologia. Então, meu primeiro vestibular, eu coloquei alguma área de humanidades, acho que foi direito ou história, alguma coisa assim, mas sem muita certeza do que eu ia fazer. 6 meses depois, eu tinha conhecido psicologia de ouvir falar e aí me interessei completamente e queria estudar isso. Então, quando eu entrei para psicologia, eu tinha esse interesse. Na minha cabeça era psicólogo é alguém que entende por que as pessoas fazem o que fazem. Eu queria entender esse negócio. Então, a minha cabeça sempre foi voltada para isso. Quando eu encontrei psicologia, parece que era um casamento desse negócio. E talvez por causa disso, logo no começo do curso, assim, terceiro, quarto, quinto semestre no máximo, eu me apaixonei pela análise do comportamento, né, que é uma perspectiva de investigação científica sobre o que as pessoas fazem, por que elas sentem, por que elas pensam. Então, acho que desde muito cedo do curso de psicologia, esse meu desejo que vinha de antes do curso, de entender por que é que as pessoas fazem o que fazem, acabou encontrando no comportamentalismo um campo fértil para pesquisa, para pensar sobre isso. Então foi assim, eu entrei no curso de psicologia com esse interesse e acabei me deparando logo muito cedo, foi no quarto semestre. No quarto semestre eu já me deparei com essa análise do comportamento que eu me apaixonei até hoje, né? É meu interesse maior. Dentro disso, a clínica, né? Assim, acho que para mim foi muito junto, análise de comportamento e clínica. As duas coisas sempre estiveram muito juntas para mim. É Mas te interessante. cortei. É interessante porque quando a gente fala normalmente em clínica, a imagem que vem à cabeça da maioria das pessoas não é a da análise do comportamento, é da Exato. psicanálise, né? Mais do que a análise do Sim. comportamento. Então, Não, mas tá aí, como é então. esse casamento de clínica e análise do comportamento? Essa pergunta é bem boa, porque quando eu me interessei por clínica, eu tinha dois interesses. Assim, um era que eu gostava de uma investigação científica sobre o comportamento humano. Então, me interessei por ciência desde muito cedo na graduação, e tanto o meu mestrado quanto o doutorado foram em filosofia das ciências, né? É um programa
que o nome do programa é Ensino, História e Filosofia das Ciências. Era um programa que, na época, ele era sediado no departamento de Física. Então, eu entrei para estudar filosofia da ciência com físicos e biólogos, porque desde a graduação eu me interessava muito por ciência em geral. Então, quando eu entendi, quando eu percebi que havia uma possibilidade de fazer clínica, ou seja, de lidar com o sofrimento humano, de lidar com a promoção de uma melhor qualidade de vida num setting clínico, e que isso podia ser pautado em evidências científicas, pronto, aí casou muito. Então, você está coberto de razão, assim, parece que a imagem que fica na cabeça das pessoas é de uma clínica como algo mais próximo da psicanálise, talvez mais próximo do humanismo, mas eu acabei conhecendo poucos professores, porque nós tínhamos pouquíssimos professores analistas do comportamento, mas alguns professores que tinham esse interesse pela clínica. E aí eu comecei a estudar análise do comportamento vinculada à clínica e com uma ênfase em ciência, em investigação científica. E essa passagem para o mestrado, a gente vai voltar daqui a pouco no comportamentalismo, mas como é que é essa coisa de um mestrado, de um doutorado e uma carreira acadêmica, já que se o seu interesse na graduação é a clínica acaba orientando normalmente a atividade prática, né? Exatamente. Então acaba sendo, como é que faz essa passagem? Olhando para trás, esse negócio de olhar para trás é interessante, né? Porque a gente acaba construindo um sentido para as coisas, mesmo que o sentido não esteja lá, a gente constrói ele, né? Rapaz, tem um pesquisador chamado Carl Weick que ele fala justamente disso. Ele fala de uma coisa chamada sense making, que seria produzir sentido através desse olhar retrospectivo. A gente vai juntando pedaços como se fosse uma linha, que essa linha não estava lá e ela se torna extremamente coerente depois. Exato. E ela acaba controlando a gente, né? A gente narra e depois a narrativa acaba controlando a gente de alguma forma. Mas qual é essa narrativa? Pois é. Então, nessa narrativa, se eu olho para trás, teve muita estabilidade, assim. Minha carreira toda, desde a graduação, tinha 3 focos. Um era a filosofia das ciências. Isso aí estava presente o tempo todo. 2 era a clínica da análise de comportamento. E 3 era como ensinar esse negócio. Então, desde o meu 7º, 8º semestre de graduação, eu já dava aula para os meus professores em outros cursos daqui de Salvador. Então, eles me pediam para ir em outras faculdades e dar aula sobre análise de comportamento clínica e tal. Então, essas 3 coisas sempre tiveram muito na minha formação. Quando eu decidi que eu ia sair da graduação para fazer clínica, na minha cabeça nunca foi separado clínica de ensinar clínica. Para mim não tinha uma separação entre essas coisas, estava muito junto. E aqui em Salvador, a gente não tinha um programa de mestrado e doutorado em psicologia clínica, mas a gente tinha esse programa de mestrado e doutorado em ensino, história e filosofia das ciências, que contemplava estudos sobre a ciência por trás, a filosofia por trás das ciências. E aí eu tentei fazer essa junção entre estudar epistemologia e estudar análise do comportamento, tanto no mestrado, depois esticando um pouco o doutorado. Aí o que acontece? Hoje eu tenho o quê? Um pouco mais de 15 anos nessa praia, né? Assim, um pouco mais de 15 anos de terminando a graduação. Durante esses 15 anos foi sempre isso, assim, trabalhando dentro da clínica. Então, eu estou há mais de 15 anos na prática clínica, mais de 15 anos estudando filosofia das ciências e mais de 15 anos ensinando psicologia. As 3 coisas nunca tiveram isoladas. Eu saí da graduação ensinando psicologia, saí da graduação no mestrado, saí da graduação clinicando. As 3 coisas juntas. Mas seu mestrado foi sobre? Foi sobre epistemologia e behaviorismo radical. Fale um pouquinho para a gente disso aí, dessa mistura, dessa composição. Eu tinha um incômodo grande na graduação, porque as pessoas falavam muito de filosofia, falavam muito de epistemologia das ciências, mas normalmente falavam numa perspectiva extremamente crítica. Mas crítica não no bom sentido do termo, mas uma crítica destrutiva, assim, de dizer que a ciência ela era um problema em si mesmo e coisas parecidas, tal. Só que o meu incômodo era que uma boa parte das pessoas que falava isso dentro de psicologia nunca tinha discutido com cientistas para poder conversar sobre. E esse programa, que era um programa extremamente bem conceituado, ainda é um programa muito bem conceituado na UFBA, ele é um programa que reúne cientistas e filósofos para falar sobre filosofia das ciências e ensino de filosofia das ciências, e história das ciências também. Então, tanto que o meu orientador de mestrado é um filósofo, que eu sou um grande admirador dele até hoje, o Valdomiro Silva Filho. No doutorado, o meu orientador foi o Valdomiro novamente, e o meu co-orientador foi um biólogo.
Então, um psicólogo, estava sendo orientado por um filósofo e um biólogo, e estudando sobre filosofia das ciências. Então, o casamento estava perfeito, né? Porque era um filósofo, um cientista, e eu tentando estudar um pouquinho dessa miscelânea de coisas aí. Então, no meu mestrado, assim como no meu doutorado, foi praticamente uma extensão, eu estudei muito epistemologia, mas dialogando sempre com ciência em geral. Mas a epistemologia é aquilo que a gente conhece, né? A maneira de conhecer, não é isso? Sabe que não? É porque, Não? assim, epistemologia, dentro da graduação em psicologia, as pessoas às vezes confundem epistemologia. Algumas pessoas confundem epistemologia com filosofia, esse é o ponto. Acho que às vezes querem dar um nome mais bonito para filosofia e diz assim, eu fiz um recorte epistemológico. Na verdade, estava estudando filosofia geral, ou nem filosofia às vezes. Mas, então, algumas vezes se confunde epistemologia com um sinônimo de filosofia de maneira geral, e outras vezes confunde-se a epistemologia com entender a maneira como a gente conhece. Só que isso está mais próximo de uma psicologia do conhecimento. A psicologia tem uma forma de investigar como é que as pessoas conhecem coisas, aprendem coisas e tal. A epistemologia, ela é uma disciplina filosófica muito específica que fala sobre essas condições de representação do mundo, de uma certa apreensão cognitiva do mundo e das condições de justificação para isso que a gente chama de conhecimento. Ou seja, uma boa pergunta de um epistemólogo é como é que eu tenho uma convicção de que eu não apenas acredito que as coisas são assim, mas que eu sei que as coisas são assim. E aí não é uma investigação empírica de como é que eu faço isso, mas quais são os argumentos que eu tenho para poder dizer que é válido ou que não é válido. Então tem toda uma discussão sobre isso, que no nosso programa de pós-graduação eu tenho ensinado a disciplina exatamente sobre epistemologia e psicologia. E aí eu tento construir com os alunos essa narrativa, mais uma vez, de uma forma de pensar a investigação sobre o conhecimento de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva epistemológica. E aí você passou com esse mesmo tema para o doutorado, foi isso? Foi, eu continuei. Doutorado, mesmo orientador, só que agora com um co-orientador, que foi o Charbel Elhani, que é um biólogo fantástico. E nesse período, no doutorado, eu estava estudando a epistemologia das virtudes e, ao mesmo tempo, estudando algumas temáticas que envolviam o ensino de ciências. Porque o programa, ele é um programa multidisciplinar, né? Ensino, História e Filosofia das Ciências. Então, ele estuda muito do impacto que a filosofia das ciências tem para o ensinar a ciência. E eu tentava trazer isso para o campo da psicologia, ou seja, daí é que vem esse viés todo que eu tenho dentro da psicologia, de fazer uma psicologia científica. Não é de fazer uma psicologia positivista, uma psicologia que é reducionista, mas é de fazer uma psicologia que está vinculado à produção de conhecimento científico em geral. E isso dentro da clínica também, o que é talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu Então, estava fale pra gente um pouquinho mais disso, já que é uma coisa que a gente não está acostumado, para a gente poder entender melhor essa Poxa, junção. a melhor maneira de falar isso talvez seja uma pergunta que uma aluna fez lá no nosso programa, no Pós-Psi. No meio da aula, eu falei alguma coisa sobre as evidências que a gente tem de uma intervenção clínica ou outra, e aí a pergunta da aluna foi uma pergunta sincera, ela não estava fazendo chacota nem nada, ela falou, mas peraí, a gente consegue ter evidência de clínica? Essas coisas não casavam na cabeça dela, porque na cabeça dela a clínica não se prestava a evidências. E eu pude tentar mostrar para ela que a gente tem uma história aí de anos investigando cientificamente quais são as práticas clínicas que têm um impacto do tipo A ou do tipo B no sofrimento humano, nos transtornos mentais, enfim. E tem todo um campo de investigação sobre isso, de tentar entender, primeiro, o que é que a gente espera que uma clínica faça, e se a gente espera que ela faça isso, como é que a gente sabe que ela faz ou não faz? Quais são os tipos de investigação e pesquisa que a gente pode fazer para ver qual o grau de eficácia do que a gente está fazendo? Porque, do contrário, a gente fica confiando demais na gente mesmo, né? O clínico, às vezes, ele tem uma tendência a gostar muito do que ele faz e achar que o que ele faz dá certo. Mas nem sempre é assim, né? Isso é interessante porque eu dou uma matéria no, acho que quinto semestre, sobre pesquisa quantitativa. Sim. E uma das coisas que tem chamado minha atenção nos últimos anos é justamente o fato de que não é estranho que no meio do curso cheguem alunos que achem que, por exemplo, que a psicologia não é uma ciência,
Uhum. Ele é um conjunto, ele pode ser um conjunto de saberes, e aí nessa coisa de saberes você abre a porta para uma série de coisas estranhas. E também essa coisa de clínica sem prática e sem evidência científica é uma coisa que eu tenho visto, para minha tristeza, com razoável frequência, maior do que eu gostaria. Uhum. Aí a Pronto, posso... pergunta é por que isso vai proliferando no meio da gente? Claro. Semana passada, eu peguei uma revisão sistemática que foi feita agora em 2020, né, concluída, pelo menos publicada agora em 2020, e eles levantaram algumas centenas de estudos verificando a eficácia de determinados procedimentos clínicos para, por exemplo, comportamento suicida. E aí essa revisão, ela estava mostrando a ineficácia e o caráter iatrogênico, inclusive, de uma série de procedimentos clínicos em relação ao comportamento suicida. E se isso não é muito típico da ciência, eu não sei o que é você conseguir mostrar que, por vezes, a sua prática, ela prejudica, ao invés de atrapalhar, ao invés de ajudar. Então, nesse caso, a revisão mostrou assim, essas práticas aqui não estão ajudando, elas estão piorando. E aí foi uma revisão sistemática muito bem feita, enfim. Mas é isso, parece que esse tipo de informação não chega muito para os alunos, né? Em geral, chegam outras coisas, não sei te dizer muito bem por quê. E quais são as suas linhas de pesquisa hoje? Com o que é que você tem trabalhado? Me conte Olha, aí um pouquinho. meu grupo de pesquisa, o nome dele é Análise do Comportamento, Subjetividade e Cultura. Ele é um grupo de pesquisa que se envolve com clínica. A gente investiga as bases tanto filosóficas, teóricas da clínica, da análise do comportamento, quanto a influência de práticas culturais nos fenômenos clínicos. Então, nesse meio tempo, a gente tem pesquisado o que a gente tem feito hoje. Assim, hoje nós temos tentado investigar uma forma de fazer clínica que é chamada de terapia baseada em processos. Porque aí eu tenho que fazer um recortezinho, né? Desde a década de 70, nos Estados Unidos, se proliferou muito um estilo de fazer clínica que era baseado em protocolos, que você criava um protocolo de intervenção clínica e começava a testar a eficácia desse tipo de protocolo, por exemplo, para transtornos mentais como depressão, transtorno de ansiedade, enfim. E aí você verificava se o protocolo ele conseguia ter um impacto ou não de redução daqueles sintomas que estavam apresentados lá no transtorno. O problema disso é que, por baixo disso, tem uma crença de que o transtorno mental, como descrito nos manuais psiquiátricos, eles dizem o suficiente sobre o sofrimento humano. Isso, a boa parte dos clínicos já consegue criticar de forma muito, muito bacana. Assim. Mas, da década de 70 para frente, isso veio se proliferando. Até na década de 90, quando um corpo de clínicos que tem uma base científica muito forte começaram a mostrar que a gente precisava voltar à investigação dos processos psicológicos que subjazem aquilo que é chamado de transtorno mental e que a gente conseguisse fazer um link entre pesquisa clínica e pesquisa básica. Porque nós temos dentro da psicologia um escopo enorme de pesquisa em processos psicológicos básicos, tipo atenção, memória, reforçamento diferencial e outras coisas. A gente já tem um corpo de pesquisa enorme sobre isso e isso tem impacto direto na clínica. Então, esse grupo de pesquisadores, principalmente a partir da década de 90, mas com mais força agora nos últimos anos, tem mudado isso para tentar investigar quais são os processos psicológicos que subjazem as intervenções clínicas. O meu grupo tem discutido um pouco sobre isso e nós temos pesquisado essas novas propostas clínicas que, ao invés de se basearem em protocolos de modelos específicos, se baseiam em uma tentativa de entendimento dos processos psicológicos que estão por trás daquilo que é chamado de depressão, daquilo que é chamado de transtorno de pânico, daquilo que é chamado de transtorno borderline, por exemplo, entre outras coisas. Então, você imagina que, então, pelo que eu entendi, a ideia é produzir novas tecnologias, é isso? Novas formas de atuação? Exatamente. Mudar a forma de atendimento? Exatamente. Toda proposta é de envolvendo novas tecnologias. Isso é uma coisa importante, porque o nome tecnologia às vezes assusta, né? Como se tivesse sempre a ver com máquinas ou coisa parecida, mas dentro do arcabouço da clínica, nós temos uma série de tecnologias muito bem validadas. Mas as novas práticas culturais acabam demandando que a gente tenha novas tecnologias para lidar com isso. Então, esse grupo de pesquisadores que se expande cada vez mais no mundo todo, acaba se tornando hoje em dia muito presente em boa parte dos grandes periódicos,
Eles investigam como é que essa junção, não a junção, mas o diálogo entre uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada consegue subsidiar uma clínica com um embasamento científico mais interessante. Então, você está falando uma coisa aí, eu me lembrei, logo um pouco antes no início da nossa conversa, você falou da coisa de evidência, de científico, de análise do comportamento, comportamentalismo. E uma coisa que eu me lembrei é que normalmente a gente ouve muito, mesmo de pessoas da área, elas falarem que o comportamentalismo ele é frio, a Ah, análise do sim, comportamento é distante, ela não acolhe, não leva em consideração a subjetividade das exato. pessoas. Como é isso aí? Fala um pouquinho para a gente Muita dessa gente diz isso. história. Tem um povo que diz assim, não, mas o analista do comportamento, ele acha que a mente não existe, né? Então, que não... É engraçado porque o cara que sistematizou, assim, o comportamentalismo radical no mundo é um sujeito chamado B.F. Skinner, que ele nasce em 1904, morre em 1990, mais ou menos. E se você pegar os livros dele, o Skinner publicou ao todo 103 publicações, se não me engano. Dessas 103, 33 foram livros. Se você pegar os 33 livros dele e for olhar o índice, os índices todos estão falando sobre emoções, sobre a mente, sobre vontade, sobre intenção. Então fica uma coisa estranha, né? Porque vão dizendo que o comportamentalismo não fala dessas coisas, mas só fala sobre isso, né? Então, acho que é uma falta de conhecimento mesmo. A diferença talvez seja de que o analista do comportamento, ele tenta não restringir a interpretação daquilo que você faz ao próprio sistema que se comporta. Então, a ideia não é assim, eu faço isso porque eu sinto tristeza. Porque tem gente que sente tristeza e faz outras coisas. Mas qual o tipo de relação entre o sujeito e o mundo que ele vive, esse mundo social, esse mundo cultural, e qual o impacto que essa relação tem nos sentimentos dele, nos pensamentos dele, nas ações dele. Então, a análise do comportamento é uma proposta baseada no behaviorismo radical, uma proposta científica de investigação do comportamento humano baseada no behaviorismo radical, que investiga a mente, que investiga a subjetividade, e o fenômeno clínico é propriamente esse, né? O fenômeno da subjetividade humana. É porque há uma confusão entre entender que, por ser subjetivo, a gente não pode explicar. Isso é muito estranho, né? Porque há uma subjetividade, ou seja, é aquilo que é próprio do sujeito e não de outra pessoa, mas que obedece a certas regularidades pelo fato de que nós somos humanos, partícipes de uma cultura específica ou de grupos de práticas culturais específicas, né? Até mesmo quando a análise de comportamento fala de evidências, algumas pessoas fazem uma confusão de achar que é assim, não, então o que está falando é que você tem que seguir o que os americanos estão chamando de evidência ou coisa parecida. E a ideia está bem na contramão disso, né? Assim, a noção de evidência da análise do comportamento é uma junção tanto de procedimentos que são experimentais ou de outra ordem, quanto de uma pesquisa que é mais interpretativa, que é uma pesquisa mais qualitativa, ou seja, você tem dentro do comportamentalismo radical tanto pesquisa quantitativa quanto pesquisa qualitativa, o que não escapa em nenhum dos dois casos é um rigor científico enorme. Então, bom, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por falar por essa área. É uma área que estuda a subjetividade humana de uma forma que eu acho muito produtiva e que dá para ajudar muita gente com isso. Então, pelo que eu entendi, a subjetividade é, nessa perspectiva, aquilo que é inerente ao sujeito, aquilo que é próprio de cada indivíduo. Exatamente. Agora, a grande questão é, eu tenho a subjetividade? Tenho. É própria minha? É. Não é de mais ninguém? Não, é minha. Mas por que eu tenho? Ah, não, eu tenho porque eu sou membro de uma espécie humana, eu tenho porque eu tenho uma história muito específica, individual minha, e eu tenho porque eu participo de práticas culturais que são partilhadas com outras pessoas. O grande engano é de achar que, por ser subjetivo, não tem uma influência, por exemplo, cultural forte nisso. Então, quando eu começo a investigar essas diversas influências que afetam a subjetividade, utilizando para isso estratégias que são calcadas em um arcabouço científico, aí eu estou fazendo alguma coisa muito mais próxima do que a análise de comportamento se propõe a fazer. Em que direção vai hoje? Você imagina que você tem quantos orientandos? No nosso programa, eu tenho 2 orientandos, tenho feito trabalho agora com uma pós-doutoranda, uma figura maravilhosa também, e na graduação eu tenho alguns, eu não vou saber contar todos agora, porque tem os estagiários, tem o pessoal de extensão, tem, enfim, alguns aí.
Em que direção mais vai ser o grupo? Você já falou que a ideia é gerar essa tecnologia de compreender esses processos de intervenção na Exato, exato. clínica. Quais são os temas que Pronto. você abarcaria hoje? Se eu quisesse Então, uma pessoa que estiver interessada em pesquisar, em trabalhar com você, quais são os temas que você recebe, então, de modo geral? vamos lá. O tema que talvez eu esteja mais trabalhando hoje em dia é o papel dos valores nas intervenções clínicas. Isso tem sido meu guarda-chuva maior. Eu tenho publicado um pouco sobre isso, tenho discutido sobre isso, tenho apresentado trabalhos sobre isso, porque essas novas formas de intervenção em clínica, elas têm tentado dissociar a ideia de que a clínica ela trabalha como a redução de sofrimento. Não é bem isso. Mas o que se tem hoje em dia de dados é que quanto mais o sujeito dá um foco na sua vida para reduzir o sofrimento, menos ele consegue viver uma vida significativa. Então, essas novas tecnologias, essas novas formas de intervenção, elas têm prezado por dar um sentido ou um significado ao sofrimento, e isso tem produzido uma série de dados sobre aumento de qualidade de vida, aumento de satisfação com a própria vida. Então, o que eu tenho mais investigado hoje é, seja num arcabouço mais filosófico, num arcabouço mais teórico, ou de intervenção, qual o papel de intervenções baseadas em valores na prática clínica dentro da análise do comportamento. Então, agora recentemente, na semana passada, na verdade, não, isso foi ontem, eu recebi um convite para estar escrevendo um capítulo de um livro que vai sair só sobre valores agora, e sobre valores na clínica da análise do comportamento. Então, quem está chegando para o meu grupo de pesquisa agora, chega interessado em uma certa forma de fazer clínica da análise do comportamento, que não é simplesmente de vamos reduzir um transtorno, reduzir uma depressão, mas é como é que a gente pode, mesmo no âmbito de transtornos, produzir uma vida mais interessante, uma vida mais rica, mais significativa, a partir de conceitos como valores, como a desfusão cognitiva, como aceitação, essas coisas assim. Como é que se dá a pesquisa no ambiente clínico? Porque o ambiente clínico você tem a pessoa, como você disse, ela chega em sofrimento, ela chega em angústia, ela chega com um transtorno. E quando a gente pensa em clínica e quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em controle de variáveis, Exato, exato. em manipulação, em método. Então, estamos testando o que é que funciona, o que é que não funciona. Como é que fica essa junção? Essa é Como uma fazer pergunta clínica e pesquisa de excelente. forma simultânea, né? Vamos lá, essa é uma grande pergunta. Assim. Primeiro, a gente tem que ampliar a noção de pesquisa clínica para um espectro muito grande. Assim. Primeira parte do espectro. Quando a gente faz uma investigação teórica, a gente está fazendo pesquisa. É que às vezes fica esse fantasma na cabeça das pessoas que uma pesquisa teórica não é pesquisa. É como se pesquisa teórica fosse Só um step. levantamento bibliográfico. Exato. E levantamento bibliográfico não tem nada a ver com pesquisa teórica. Quer dizer, tem a ver, mas não reduz nunca o que é pesquisa teórica. Assim, pesquisa teórica em clínica é um braço muito interessante. Um exemplo, há um tempo atrás a gente publicou um trabalho sobre a cultura do diagnóstico e a influência da cultura no diagnóstico na produção de sofrimento humano a partir do fenômeno clínico. Isso foi uma pesquisa teórica sobre o fato de que os manuais diagnósticos às vezes têm um caráter iatrogênico. Isso foi uma pesquisa teórica. Os manuais de diagnóstico, eles produzem doenças, eles geram doenças que Exato. não estavam não existentes, é isso? Exato. Eles conseguem medicalizar ou patologizar a própria experiência humana. E esse é um tipo de pesquisa que pode ser teórica, por um lado. É por isso que quando a gente... então deve ser por isso que quando a gente lê o CID ou o DSM, a gente vai se identificando, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Parte sim, viu? Eu sou assim, é isso. Em parte, daí, é bem pior que isso, né? É que além do CID e do DSM, a gente vai construindo práticas culturais que vão para fora do manual, utilizando as categorias que o manual está criando. E aí na escola isso é um problemão. Na escola é difícil você ver uma criança que, quando a minha avó dizia que uma criança era uma criança arteira, era uma criança que apronta muito, mas hoje em dia não. Hoje em dia é mais fácil você ver um professor dizendo que aquela criança deve ter um déficit de atenção com hiperatividade. E por mais que os critérios diagnósticos eles sejam muito bem consolidados e até rígidos de uma certa forma, mas a maneira como ocorrem práticas culturais pautadas nesses diagnósticos não são rígidas como os manuais. E aí a gente fez uma pesquisa teórica sobre isso.
E o que é que vocês Pesquisa... acharam? Como? O que é que vocês acharam? Tá interessante essa história. Ah, ok. Então, vamos lá um pouquinho, depois eu passo para as outras pesquisas, então. A ideia é que, assim, boa parte dos clientes que nos procuram, eles não estão interessados em lidar com a própria vida, eles estão interessados em lidar com os diagnósticos, ou seja, o paciente hoje, ele te procura na clínica, ele não te procura dizendo assim, olha, Adriano, você é psicólogo e eu estou querendo dar um rumo para as coisas que estão acontecendo comigo, eu estou querendo, por exemplo, empreender um negócio novo, só que eu estou com alguns problemas. Ele chega para você dizendo assim, olha, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, eu sei que as medicações que eu tenho que tomar são essas aqui, eu sei que os procedimentos que são validados, porque o Google é um excelente professor, são esses aqui, e ele diz para você, enquanto psicólogo, o que é que você tem que fazer. E aí você, gentilmente, tenta retomar ele para a vida dele, assim, ok, mas e se você conseguir se livrar desse negócio aí que você está chamando, que é o transtorno obsessivo compulsivo, qual o rumo que você daria para a sua vida? Não, isso é importante, mas primeiro eu tenho que... E aí ele vai começando a fazer todo um discurso a partir das categorias médicas. E aí ele já não tem mais ansiedade, ele já tem um transtorno. E aí ele já não tem mais um pensamento que é recorrente, ele já tem um caráter obsessivo nele, e ele sabe escrever dessa forma e responde a isso. Então, a gente mapeou uma série de práticas que acabam incidindo na clínica e que vem desse tipo de cultura que é instaurada, que a gente chamou de cultura de diagnóstico. Esse foi um ponto. Se você caminhar um pouquinho no espectro, você tem pesquisas clínicas que são pautadas na investigação dos processos psicológicos que subjazem a clínica. Ou seja, existem pesquisas básicas sobre qual o impacto de, por exemplo, valores em lidar com dor crônica. Engraçado, assim, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pela Carmen Luciano, que é uma pesquisadora espanhola, em 2016, que ela fez o seguinte: ela pega um grupo de estudantes e ela submete eles a um procedimento experimental em que tinha geração de dor através de uma carga elétrica. Então, ela foi aumentando a voltagem elétrica até chegar a um limiar de dor daquelas pessoas. E o experimento, grosso modo, consistia em, sentindo dor, fazer algumas coisas, umas tarefas que tinham aí no computador. 2 grupos. Um grupo dizia, olha, se você consegue terminar essas tarefas, então, ao final, você tem uma recompensa X, então vai lá. O outro grupo era exatamente igual àquele primeiro, só que a variação é que antes deles começarem a sentir dor e fazer a tarefa, ela começava a explicar para essas pessoas o que era dor crônica e como aquele experimento poderia ajudar pessoas que sofrem com dor crônica, ou seja, ela atribuía um significado, um sentido para aquela atividade. O resultado do experimento é, o grupo de cá não consegue terminar a atividade. Está doendo muito, não tem como. O grupo de cá é o grupo que não foi explicado. Porque... Exato, o grupo que não foi explicado. A mão mexeu para cá, eu achei que a mão explicava por si só, ela não explica por si só. Não explica. O grupo então, sem informação... Exato. O grupo que só tinha informação de que ia receber uma certa recompensa, não conseguia concluir a atividade. Mas o grupo que teve a sua experiência dolorosa emoldurada em valores de ajuda ao próximo, acabou conseguindo fazer todas as atividades. Então, isso não é uma pesquisa dentro do setting clínico, mas essa é uma pesquisa de fenômenos clínicos. Ou seja, é uma pesquisa clínica que está vinculado à pesquisa básica e algum elemento de pesquisa aplicada. Se você caminhar um pouco mais, você tem pesquisas qualitativas sobre a clínica. E são pesquisas em que você começa a descrever o que está acontecendo. E aí descrever com filmagem, descrever com áudio mesmo. E você começa a tentar entender as nuances daquilo que acontece no fenômeno clínico. Ou seja, qual o tipo de intervenção que foi feita, como é que foi feito, como é que foi a reação daquela pessoa. Será que se essa intervenção conseguiu mobilizar ou não aquele processo? Aí você vai caminhando ainda mais no espectro. Aí você tem pesquisas que são extremamente quantitativas dentro da clínica. E você tem protocolos que são aplicados, escalas que são utilizadas, escalas de qualidade de vida, escalas de fusão ou desfusão cognitiva, escala de valores, e você começa a medir qual o impacto que determinadas intervenções clínicas têm na alteração daqueles construtos que você estava medindo. Ou seja, você tem um espectro de pesquisa clínica gigante, que vai desde pesquisas que são teóricas até pesquisas que são mais de ciência dura, como alguns chamam, né? De pesquisas mais quantitativas, enfim. Dentro desse escopo todo,
Eu normalmente tenho me interessado mais pelas pesquisas que envolvem a teoria e os processos. Ou seja, eu não tenho feito aquele tipo de pesquisa que visa a eficácia de protocolos medidos quantitativamente para ver qual é o impacto em construtos medidos por escalas. Eu tenho me interessado em pesquisas que envolvem uma descrição dos processos que ocorrem durante a clínica. E aí isso tem sido mais ou menos o meu caminho. Interessante, um adendo, você falou dessa coisa do valor da pesquisa de dor. Outro dia, bom, eu sou psicólogo organizacional e outro dia eu ouvi, na verdade eu vi o pesquisador apresentando sobre um call center que fazia ligação para ex-alunos numa universidade americana pedindo doação. E esse call center estava com um grande volume de rotatividade, porque é característico do trabalho em call center. E chamaram esse psicólogo organizacional para fazer justamente uma intervenção e o objetivo era reduzir a rotatividade. Uma das coisas que ele propôs foi trazer um conjunto de estudantes para falar para os operadores de call center sobre a importância daquele pedido, que aquele dinheiro que eles pediam aos ex-alunos se revertia, na verdade, em bolsas, e as bolsas pagavam os estudos desses alunos. Esses alunos chegavam e contavam como era a necessidade deles, a importância do trabalho. E o curioso é que quando eles fazem isso e vão acompanhar, né, vão medir, e você não tem uma medição, na medição você não tem uma redução da rotatividade, mas você tem um aumento no valor arrecadado. Porque a produção de sentido, justamente esse elemento que você trouxe na clínica em cima da dor, eu vi no contexto organizacional e dizendo quando aquele trabalhador não muda a natureza do trabalho do call center, mas muda o sentido daquele trabalho. E essa mudança de sentido levou a um resultado maior. E isso é interessante porque é a mesma lógica, é a mesma coisa aplicado. É o mesmo processo. Ao espaço clínico e ao espaço organizacional. E eu me lembrei disso porque às vezes a gente faz umas cisões na psicologia como se os campos fossem separados, como se fossem distintos, como se nós estivéssemos em áreas que não se comunicam, quando na verdade a gente está falando do humano, né? Do comportamento das pessoas, de como as pessoas vivem, se comportam e agora você tocou num ponto interagem assim, no dia a dia. Você tocou num ponto muito importante, assim, porque às vezes o aluno entra no curso de psicologia e ele tem a seguinte impressão de que ele precisa passar por aquelas disciplinas que são fundamentais, aquelas dos processos psicológicos básicos, tal, etc. E aí vou passar disso para começar agora a entender como é a prática. Não funciona assim. A gente tem essas pesquisas fundamentais são que dão a margem de como as pessoas funcionam, como que elas existem no mundo. E isso faz com que a gente tenha um domínio de áreas que são aparentemente muito diversas, né? Essas pesquisas sobre valores, elas têm repercussões tanto na educação, quanto nas organizações, quanto na clínica. Isso tem se expandido pelo mundo todo, assim. Aparentemente, parece que há uma mudança e um shift no foco de olhar para o sofrimento, para aquilo que falta, para começar a olhar para aquilo que faz com que a vida seja dita como uma vida que vale a pena ser vivida. E isso vai desde o âmbito clínico até o âmbito hospitalar, educacional, enfim. É o movimento da psicologia positiva, né? Tem essa Eles tiveram um impacto grande nisso. Pois é. Tiago, estamos chegando aí para o fim. Mais alguma coisa das suas pesquisas? Alguma coisa que você acha que é importante? Alguma coisa que você queira dizer, registrar? Dizer, isso aqui você não falou, mas eu acho que eu considero que essa é uma coisa que mereça ser dita. O que eu acho que merece ser dito mesmo é que a gente precisa fazer esses diálogos mais, assim. De vez em quando eu tenho pegado algumas pesquisas, por exemplo, que a Sônia Gondim, que outras pessoas da tua área de organizacional têm feito sobre regulação emocional, sobre valores, etc. E eu vejo o quanto que a gente tem muito a conversar, que a gente tem muito a dialogar sobre essas coisas, né? Eu fiz uma questão nessa nossa conversa de dar uma ênfase ao quanto que a gente tenta fazer uma investigação científica, não porque eu acho que a investigação científica é a única que é
boa ou é a melhor em todas as áreas, em todos os momentos. Aliás, pelo contrário, se você quiser me chamar, por exemplo, para poder analisar poesia, não me chame como cientista ou arte em geral. Eu acho que o campo do conhecimento humano é muito mais amplo do que o campo da ciência. Mas eu acho que quando a gente se detém um pouco em conversar sobre essas particularidades em comum, a gente consegue ter um crescimento maior nessas práticas. Com certeza, quem sabe a gente não faz uma série de diálogos interdisciplinares, né? Seria muito Dentro da bacana. psicologia. Ou então a gente poderia falar da psicologia dos super-heróis, é muito interessante também. Quem sabe? Aí a gente vai ter alguma coisa realmente em comum. Com certeza, dava um tema interessante. Tiago, acho que é isso. Agradecer a você muitíssimo pela presença, pelas suas palavras. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, e não só do seu trabalho, mas do seu trabalho principalmente, e um pouco mais daquilo que a gente faz no nosso programa de pós-graduação em psicologia. Perfeito. Estou à disposição. Quando precisar. Então, minha gente, só lembrando a vocês, nós estamos aqui, Adriano Peixoto e Tiago Alfredo Ferreira, falando do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia, desejando a todos vocês um bom dia e até a próxima. Tiago, muito obrigado. É isso. Deixa eu